A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos. Para mim é motivo de muita alegria de poder estar aqui com vocês, trazendo mais um vídeo aula aqui para nosso aprendizado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, amados, ela é muito importante para nossas vidas, pois sem ela nós não temos vida espiritual sadia, né? E nós viremos trazer aqui hoje esta pré-aula falando sobre aqui a lição 13, a última lição do ano e desse trimestre, né? Louvado seja o nome do Senhor. É 25 de dezembro, justamente dia de Natal. Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero ano novo aí para todos vocês. E o título da lição é O Senhor está ali. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 30 ao 35. E o seu textuário está em Isaías, capítulo 11, versículo 9, que diz assim: Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade prática nos diz assim: e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, governa soberanamente o seu povo, ele está no meio de nós. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a leitura bíblica em classe, né? Todos juntos nós vamos aqui fazer uma leitura acompanhando aqui, versículo por versículo, nós vamos estar explicando sobre esta leitura, né? O Senhor está ali. Ezequiel capítulo 48, versículo 30 nos diz assim: E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel, 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma porta, a porta de Judá, outra, e a porta de Levi, outra. Versículo 32. Da banda do oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, e a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma porta, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma porta, a porta de Azer, outra, e a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, essa lição tem por objetivo 3 objetivos aqui. A primeira é apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. Segunda é elencar os nomes das 12 tribos no milênio. E terceiro e último, mostrar que a expressão do Senhor está ali é o novo nome da cidade, certo? Da cidade de Jerusalém, é o novo nome que será dado à cidade de Jerusalém. E aqui nós iremos trazer alguns nomes, né, que foram dados à cidade de Jerusalém. A introdução, amados, para ganharmos tempo, nós vamos aqui estar correndo, porque o tempo é curto e temos muita coisa aqui a estar aprendendo, vendo, né? Introdução. Aqui nós vimos aqui, amado, na primeira lição do trimestre, né, que foi agora no 4º trimestre, que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica. Nas escrituras, o livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Então, esses 2 livros você vai ler junto e você vai compreendendo
que têm ligação um com o outro, né? Encontramos aqui, então, abundantes dados cruzados nesses dois livros, e ambos são revelações sobre o fim dos tempos, né? A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém no milênio. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, na Bíblia existem muitas promessas, né, futuras acerca do fim dos tempos e do reino de Deus. Com o final do livro de Ezequiel, nos é informado acerca do milênio e de Jerusalém, que passará por uma restauração, né, e servirá de bênção para toda a terra. Será um tempo de bênção onde o próprio Deus se fará presente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui agora para o seu primeiro tópico, que tem por título Sobre a Cidade. Há certas similaridades entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e no conteúdo, mas é importante que os crentes saibam distinguir, né, a diferença entre a Jerusalém do milênio da nova Jerusalém do mundo vindouro, certo? Então vamos lá. E estas são as saídas da cidade, versículo 30. Essa seção, isso foi versículo 30 aqui da leitura que nós lemos de Ezequiel 48, né? Então, essa seção final da profecia é um suplemento, não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas é Totsh, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números, com o sentido de limites, né? Extremidades. Versão da Bíblia, tradução brasileira, né? Emprega extremidades no versículo 4, como o profeta usa outra palavra para saídas. Muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem ao presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria estas, são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, nas nossas versões e nas nossas versões atuais da Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, a cidade que o profeta Ezequiel viu, no capítulo 48, versículo 30, que nós acabamos agora de mencionar, ainda não é a Nova Jerusalém, que o apóstolo João viu em Apocalipse 21, versículo 2. A expressão saída, né, refere-se à extremidade da cidade, os seus muros. O ser revela que a cidade possui muros e isso indica que alguém tem autoridade sobre ela e protege. Por isso é revelada que a cidade é fechada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estudamos na lição passada sobre essas coisas aqui, né? A cidade é fechada e ninguém passará por ela, porque o Santo Deus de Israel passou por ela. Então, amados, nós vamos agora para o tópico 2, o segundo subtópico, que tem por nome o formato da cidade. A explicação aqui do versículo 31 da leitura que nós fizemos de Ezequiel 48. Então, a descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada, né, conforme nós já vimos em Ezequiel 48, versículo 16. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário, norte, leste, sul e oeste, um tipo da Nova Jerusalém. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. Louvado seja o nome do Senhor. A cidade de Jerusalém nunca teve sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo novo até então. É uma figura da nova Jerusalém do mundo vindouro, certo? Então aqui,
Muitas pessoas até hoje pensam que Jerusalém é quadrada por causa dessas medidas, né? Mas está falando que nunca foi quadrada, né? Primeiro porque foi revelado que a cidade é quadrada, tendo medidas exatas de 2.250 metros em cada lado. Segundo, Jerusalém nunca teve seu território quadrado, mas a Jerusalém do milênio será totalmente quadrada. Então essa aqui é para Jerusalém no milênio, né? Hoje se medindo assim, esse aqui se trata para Jerusalém do milênio. Medidas exatas na Bíblia fala de justiça. Jesus disse: com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 2, certo? No milênio haverá plena justiça emanando de Jerusalém para toda a terra. Salmo 33, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui ver agora as 12 portas. Explicação aqui do versículo 31 ao 34. Segundo subtópico. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel, e Jerusalém possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias. Porta do povo, era uma, né? Jeremias 17 e 19. Porta do sol, está lá em Jeremias 19, versículo 2. Porta de Benjamim, está lá em Jeremias 20, versículo 2. Também Jeremias 37 e 13. Jeremias 38, versículo 7. E porta da esquina, Jeremias 31, versículo 38. Porta dos cavalos, Jeremias 31, 40. Porta do meio, Jeremias 39, versículo 3. A porta entre os muros, Jeremias 52, versículo 7. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, né? Etemanaki, tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia a sua cidade de origem, né? Talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados de Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui esse período antecipa, amados, a destruição do templo pelos babilônicos. Primeira porta, conforme nós já falamos aqui, Jeremias 17, versículo 19. Porta do povo, porta do povo. Segunda porta, porta do sol. Terceira porta de Benjamim, quarta porta da esquina, quinta porta dos cavalos, a porta do meio, porta entre os muros e assim sucessivamente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aqui nós estamos vendo aqui as 12 portas, né? Porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta das águias, né? Jeremias, tudo isso aqui, ó, essas referências aqui, ó, a porta das ovelhas, Neemias 3 e 1, porta do peixe, Neemias 3 e 3, porta velha, Neemias 3 e 6, porta do vale, Neemias 3, versículo 13, porta do monturo, Neemias 3, 14, porta da fonte, Neemias 3 e 15, porta das águas, Neemias 3, 26, porta dos cavalos, Neemias 3, 28, porta oriental, Neemias 3, 29, por aí se vai. Porta da guarda, Neemias 3, 31. Porta de Efraim, Neemias 12, 39. Porta do gado, Neemias 12 e 39. No milênio haverá 12 portas na cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, amados, vamos agora para quarto subtópico, que fala sobre a origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou som, ou seja visão ou palavra, vieram de Javé. Apesar de ser literal, pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, né? Em Hebreus 11:10. Porque Ezequiel se inspiraria na cidade de Babilônia. Por que ele se inspiraria? Isso não faz sentido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui
tópico da origem do formato das portas. Ezequiel recebeu a revelação, do formato quadrado da cidade e das 12 portas, pois medidas exatas falam de justiça e porta fala de oportunidade. Veja só que importante, veja que interessante aqui. Então as portas, elas falam, as 12 portas falam de oportunidade, certo? E o formato quadrado da cidade, das 12 portas, certo? As medidas exatas falam de justiça, porque Deus é um Deus justo. Deus tem a mesma medida, tanto para um como para outro, né? Louvado seja o nome do Senhor. E as portas falam de oportunidade. Você tem todos os dias uma oportunidade na vida, é uma porta que é aberta na sua vida, então tem que aproveitar as oportunidades. Então Deus revelou, amado, segundo, Deus revelou que o reino do Messias será de profecia, de perfeita justiça e de muitas oportunidades para toda a terra. Então veja só que Deus revela o seu reino, o reino do Messias, que será de perfeita justiça e de muitas oportunidades. Deus é justo para julgar entre qualquer coisa que se passa na sua vida, e Deus te dá sempre uma oportunidade. A oportunidade de salvação, a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de recomeçar. Tudo essas portas são abertas a seu favor. Basta você querer aproveitar essas oportunidades. Terceiro, assim como Deus falou com a igreja de Filadélfia, que havia colocado diante dela uma porta aberta, que ninguém podia fechar, conforme está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, Deus colocará 12 portas na Jerusalém do milênio, para oferecer às nações sua graça e a sua misericórdia. Isso você pode ver lá em Isaías 52, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, finalizando o primeiro tópico, vamos ver aqui a visão geral da primeira parte. Deus é o arquiteto construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos aqui para o segundo tópico, Louvado seja o nome do Senhor, com seus referidos aqui subtópicos. Louvado seja o nome do Senhor. São 3 subtópicos que nós vamos estar aqui vendo, estudando, Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, sobre o título do segundo tópico, sobre o nome das 12 tribos. O patriarca Abraão, Isaac e Jacó apareceram, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó aparecem com frequência nas escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outra vez, são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listados nos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, mas não existe nenhum padrão, por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rubem, Simeão, Levi, Judá, seguem a ordem de nascimento, Então aqui, eles não seguem aqui a ordem do seu nascimento, esses daqui, mas depois já não estão mais seguidas em ordem, Outras listas divergem a partir do 5º nome. A lista de Ezequiel segue o sentido horário a partir do norte da cidade, com Rubem, Judá e Levi. Leste ou oriente, José, Benjamim e Dan. Sul, Simeão, Issacar e Zebulon. E oeste ou ocidente, Gade, Aser e Naftali. Louvado seja o nome do Senhor. Os 12 filhos de Jacó são Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim, por ordem de nascimento, conforme está escrito lá em Gênesis 29, 32 ao 35 e Gênesis 30, do 1 ao 13, depois pula para o 17 e até o versículo 24. Jacó, no final da sua vida, estando já no Egito, adotou como seus filhos os filhos de José, que foi Efraim e Manassés. Você vai ver aí em Gênesis 48, versículo 5. Com isso, a tribo de José deixou de ser uma tribo,
se subdividindo ali em duas, né? E temporariamente o povo de Israel permaneceu com 13 tribos sem José. Sem José ficaram 11 tribos, mas com Efraim e Manassés dava um total de 13 tribos. Interessante, né? Que José ficou de fora, porém os dois filhos ficaram no lugar dele, né? Dividido ali, cada um com a parte, ficaram ali 13 tribos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Depois da saída das tribos do Egito, a tribo de Levi foi separada, conforme você vai ver lá em Números capítulo 1, versículo 47 ao 53, e depois Números 3, versículo 5 ao 9, Números 3, capítulo 3, versículo 11 ao 13, Números, né, tem muita referência aqui no livro de Números, Números capítulo 8, versículo 14 ao 19, e fechou ali a soma de 12 tribos que receberam as terras repartidas de Canaã. Ruben, Simeão, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés e Benjamim. Você vai ver ali a repartição das tribos lá em Josué capítulo 13, versículo 14 a 19, né? Capítulo 13, Josué 13, 14 a 19, e Josué até 51. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui o segundo subtópico, o critério da ordem dos nomes. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa, né? Leia e Zilpa, de um lado, Raquel e Bila do outro. A diferença é que Naphtali é filho de Raquel por meio da sua célula Bila, e está junto com Gad e Aser, filhos de Leia, por meio de Zilpa. Toda escolha tem seu propósito, nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo, e que a questão é que nós desconhecemos esses critérios. Louvado seja o nome do Senhor. Deus e suas eleições soberanas. Existem muitas especulações acerca da ordem dos nomes das tribos de Israel, que Ezequiel registrou. O porquê dessa ordem ninguém sabe. Deus é soberano em sua eleição, em suas eleições, e de acordo com seu querer, ele elegeu os seguintes nomes para as portas de Jerusalém do milênio, que são as 3 portas para o norte, né, que foi Ruben, Judá e Levi, as 3 portas, né, do Oriente, que foi ali para o leste, José, Benjamim e Dan, as 3 portas do sul, que foi Simeão, Issacar e Zebulon, e as 3 portas do ocidente, né, que foi ali o oeste, foi Gad, Aser e Naphtali. Deus, em sua soberania, não mencionou os nomes, né, Efraim e Manassés, mas somente os filhos de Jacó. Paulo disse que a coisa formada não pode questionar aquele que a formou, né, lá em Romanos capítulo 9, versículo 20. Então, não pode o Caco dizer para seu Criador, por que me fizeste assim? Porque, né, não pode questionar com o Criador. Se foi ele que fez assim, então nós temos que acatar, temos que aceitar as ordens de Deus e acabou. Não tem que especular porque foi que ele não mencionou aqui Efraim e Manassés, ou criar caso com o que Deus fez. Deus é soberano, Deus é Senhor, e Ele faz da maneira que Ele quer, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta nós querer colocar Deus à prova, ver por quê, querer saber. A Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e as coisas encobertas são para Deus. Então não adianta a gente querer fazer muitas especulações, porque isso Deus também não vai se agradar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, né? O propósito dos nomes. Vamos ver aqui porque, e às vezes era até Deus que pedia, né, para que as pessoas colocassem nomes, né? Louvado seja o nome do Senhor, nas pessoas. Propósito dos nomes. Dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó,
O último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó. De Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Esses 12 filhos de Jacó deram seus nomes aos 12 territórios na terra de Canaã, durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó como representantes da nação está claro também no éfode sacerdotal. E porás as 2 pedras nos umbrais do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. O nome das 12 tribos de Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver aqui a formação de uma nação, O processo para formar uma nação segue a seguinte ordem. Primeiro, uma pessoa. Segundo, uma família. Terceira, um clã. Quarto, uma tribo. E quinto e último, uma nação. Visto que com Isaque e Ismael, Jacó e Esaú ainda não tinham povo suficiente para construir literalmente uma nação. Deus nomeava um em detrimento do outro. Contudo, com os 12 filhos de Jacó já havia povo suficiente para estabelecer uma nação, e dessa forma todos os nomes foram selecionados para estabelecer a nação de Israel. Ezequiel, que nós lemos na leitura, 48, versículo 31 ao 34, nós vemos isto. Louvado seja o nome do Senhor. Visão geral dessa segunda parte, o nome das 12 portas da Jerusalém milenial tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o terceiro e último tópico. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está ali, que é o título da leitura, da lição. Nós não podemos deixar de comentar aqui sobre esta lindíssima leitura que nós fizemos. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado, por isso esse nome precisa ser mudado, certo? Isso vai ser mudado porque o povo estava vivendo uma vida de muito pecado, idolatria, prostituição, violência, e esse nome vai ser mudado justamente por esse motivo. Os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, conforme você vai ver lá em Salmo 76, versículo 2, que significa paz. Salém significa paz. O rei de Salém, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 2, desde os dias do patriarca Abraão, ela foi chamada também de Jebus, que esteve sob o domínio dos jebuseus e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã. É chamada também de cidade de Davi, porque Davi venceu ali, Louvado seja o nome do Senhor, foi tomada por Davi. Então, recebeu esse nome, cidade de Davi. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali representadas, Ela é chamada de Apocalipse, de Arraial dos Santos, a cidade amada. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, queridos, ao longo dos anos, Jerusalém foi chamada por vários nomes. Nós vimos aqui agora, nessa leitura que nós fizemos, do terceiro tópico, primeiro subtópico, ela foi chamada por vários nomes. Primeiro, Salém, você já sabe que significa paz. Gênesis 14, 18, Salmo 76, versículo 2, que nós acabamos de citar aqui. Jebus, devido ao domínio dos jebuseus, você vai ver lá em Juízes capítulo 19, versículo 10. E cidade de Davi, depois que Davi a conquistou.
Está lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 6 e 7. Foi chamado também de Sião, Cume e Ariel, leão de Deus, né, que significa aí, está lá em Isaías capítulo 2, versículo 3, Isaías 29, 1 e 2. E Ezequiel não menciona o nome de Jerusalém, mas devido às referências acerca do templo, com a porta para o oriente e outros detalhes, subtende-se que se trata do mesmo local do antigo templo e, portanto, a mesma cidade de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós estamos vendo que tem esses nomes e esse nome de Jerusalém vai ser mudado aqui para a cidade, o nome do Senhor está ali. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para o segundo subtópico e tem por nome Yahvé Shammah. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Para Abraão, ele apareceu com a provisão para o sacrifício em lugar de Isaac, seu filho, com o nome de Yahvé Jireh, ou Javé Jireh, que significa o Senhor proverá. Quando ali apareceu lá, quando Abraão foi sacrificar seu filho Isaac, imolar seu filho Isaac em sacrifício a Deus, e o anjo aparece com um bode, com um carneiro, e prontamente prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidade que sobrevieram aos egípcios. Ele se manifestou como Yahvé Rapá, isto é, o Senhor que sara, entre outros nomes, mas o nome divino Yahvé Shammah, isto é, o Senhor está ali. É o novo nome dado à cidade no milênio, e o objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Então, aqui Deus vai fazer o povo esquecer o pecado do passado, e agora vai começar uma nova cidade, uma nova vida daí para frente, Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aqui nós estamos já trazendo aqui sobre o terceiro subtópico, O rei estará presente para governar. Primeiro, dependendo da nação de Deus, no Antigo Testamento, seus filhos o chamam usando uma expressão relacionada ao seu agir. Exemplo, quando Deus proveu o carneiro para substituir Isaac, Abraão o chamou de Javé Jireh, ou seja, o Senhor proverá. Segundo, visto que Deus estará presente literalmente na Jerusalém do milênio, ele mesmo disse que a cidade se chamará o Yahvé Shammah, o Senhor está ali, conforme a leitura da Bíblia em classe, 48 de Ezequiel, versículo 35. Louvado seja o nome do Senhor. Nós chegamos aqui ao final desta lição. Nós vamos aqui para a visão geral da terceira parte. O Senhor está ali, é o novo nome dado à cidade no milênio para dissociar o nome, Jerusalém com os pecados do passado. Conclusão, vamos aqui, o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. Você vê que desfavoreceu a um, mas para favorecer o outro, O que não diremos com a sua plenitude? Romanos 11, versículo 12. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu, elas são extensivas e toda a terra é importante. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu estou aqui correndo um pouco, porque o tempo já se foram, mas aqui as revelações de Deus, amado, para Ezequiel não foram apenas para Israel, mas para todas as nações. Lembre disso, foi para todas as nações. Tem pessoas que falam assim, não, isso aqui foi só para Israel. Não foi só para Israel, foi toda a nação. Hoje, a igreja já desfruta da comunhão com o Espírito Santo. Chegará o momento que o mundo inteiro receberá a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor.
glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos ficando por aqui com mais essa pré-aula. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, deixe seu joinha, comentem e deixe um comentário aí em que nós precisamos melhorar, que nós vamos estar nos esforçando para trazer conteúdos melhores para você. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.